Sejam muito bem-vindos. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem no meio de um dia confuso, cheio de decisões a tomar, mas sem muita certeza de onde tudo isso vai dar. Às vezes, a vida nos coloca diante de caminhos sem placas, momentos em que tudo parece embaçado, como uma estrada coberta de neblina. E nessas horas, é fácil sentir que estamos parados, enquanto o mundo inteiro parece saber exatamente para onde ir. Se esse é o seu caso hoje, se você se sente perdido em silêncio diante de um chamado que ainda não entende, saiba que não está sozinho. A direção mesmo na dúvida, a paz mesmo quando o próximo passo ainda não está claro. E há uma mão segura nos guiando, mesmo quando os olhos não veem. Talvez você esteja justamente nesse ponto, sem saber qual é o seu chamado, e hoje vamos falar sobre o que fazer nessa hora. Talvez você já tenha feito essa pergunta em oração. Deus, o que o Senhor quer de mim? Ou talvez tenha se comparado com pessoas ao seu redor que parecem ter tudo definido. Profissão, propósito, direção. Mas e você? E se ainda estiver tudo em aberto? Será que há algo errado? A verdade é que, muitas vezes, Deus não revela tudo de uma vez. Ele nos convida a caminhar com Ele, passo a passo. E é nesse caminhar que o chamado vai sendo construído. Mas aí vem a pergunta que pode mudar tudo. Você está disposto a obedecer antes de entender? No livro de Provérbios, somos ensinados a confiar no Senhor de todo o coração, sem depender do nosso próprio entendimento. A orientação é clara: reconhecer a presença de Deus em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. Esse versículo é como um guia presente dentro de nós. Não revela todo o destino de uma só vez, mas nos mostra a postura que precisamos ter enquanto caminhamos. Confiança. Confiar de todo o coração, mesmo quando a lógica grita o contrário. Não depender do próprio entendimento, que é limitado, frágil, ansioso. E sim, reconhecer a presença de Deus em todos os nossos caminhos, mesmo quando esses caminhos ainda não parecem levar a lugar algum. Deus não está apenas no destino final. Ele está nos pequenos passos de cada dia. Está quando você acorda sem respostas, mas ainda assim ora. Está quando você dá um passo mesmo sem ver o chão completamente. Está quando você diz: Senhor, eu não entendo, mas confio. E quando você o reconhece mesmo na confusão, mesmo na espera, Ele promete endireitar as veredas. Isso quer dizer, Ele vai alinhar, abrir portas, corrigir rotas, não de uma só vez, mas no tempo certo, o tempo dele. E muitas vezes, é nesse intervalo entre a pergunta e a resposta que o nosso coração é moldado para o chamado que virá. Imagine que você está em uma estrada coberta por uma neblina espessa. Você mal consegue enxergar 2 passos à frente. O caminho parece incerto, o horizonte está encoberto, e cada passo exige confiança. Agora, imagine que ao seu lado está um guia experiente. Alguém que conhece aquela estrada como a palma da mão. Você não vê tudo, mas está seguro, porque está com ele. Essa é a metáfora perfeita para o chamado de Deus. Deus nem sempre revela o caminho inteiro. Na verdade, quase nunca revela, porque se víssemos tudo, talvez não tivéssemos fé. Ele quer que aprendamos a confiar mais na presença dele do que no controle total. Ele quer nos ensinar que a verdadeira segurança não está em saber exatamente o que fazer, mas em saber com quem estamos caminhando. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra, sua parentela, e seguir rumo a um lugar que ele nem sabia onde era. Hebreus 11 nos revela que, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a um lugar que haveria de receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pense nisso por um momento. Abraão não tinha instruções detalhadas do caminho, não tinha um plano de carreira, não tinha uma confirmação visível. O que ele tinha? Ele tinha uma palavra de Deus, e isso foi suficiente. Abraão andou em meio à neblina da incerteza, confiando que o Deus que o chamava era também o Deus que o guiava. E porque confiou, ele se tornou pai de uma nação. O chamado que ele nem compreendia no início foi se revelando passo a passo, ano após ano. Primeiro veio o caminhar, depois o entendimento. Muitos de nós queremos o contrário.
entender para depois obedecer. Mas o reino de Deus funciona diferente. Primeiro vem a fé, depois a clareza. Primeiro vem o sim, depois vem o porquê. Então, se hoje você se sente no meio da neblina, sem ver o final da estrada, respire. Deus está ao seu lado. Ele não quer apenas te mostrar o destino. Antes de te mostrar o destino, Deus quer caminhar com você. Se você está em um tempo da vida em que tudo parece indefinido, no qual o chamado de Deus ainda não está claro, isso não significa que ele está em silêncio. Às vezes, o céu parece quieto justamente porque Deus está trabalhando dentro de você antes de agir através de você. O chamado de Deus não começa no palco, começa no secreto. Não nasce diante de multidões, começa com passos simples de obediência. Por isso, vale refletir sobre 3 princípios espirituais que ajudam a viver com propósito, mesmo quando o caminho ainda não é visível. Em primeiro lugar, é essencial obedecer naquilo que já está claro. Talvez você ainda não saiba qual é o seu grande chamado, mas certamente já tem consciência do próximo passo de fé que Deus tem te pedido. Pode ser perdoar alguém. Pode ser se aproximar mais dele. Pode ser abandonar um hábito que te afasta da sua presença. Aquilo que já está claro, obedeça. A vontade de Deus é progressiva. À medida que você responde com fidelidade ao que já foi revelado, ele começa a mostrar o que ainda está oculto. O Salmo 119 nos lembra que a palavra de Deus é como uma lâmpada para os pés e uma luz que guia o caminho. A lâmpada não ilumina quilômetros à frente, ela mostra apenas o próximo passo. E isso é tudo o que você precisa agora. Porque Deus confia grandes direções a quem responde com fé às pequenas instruções. Em segundo lugar, continue mesmo quando tudo parecer em silêncio. Um dos erros mais comuns que cometemos é pensar que, se não sentimos nada ou não temos confirmações visíveis, é porque estamos fora do caminho. Mas a verdade é que fé não se mede por sensações. Ela se revela na constância. Abraão seguiu sem saber para onde ia. José foi fiel mesmo preso injustamente. Davi foi ungido rei, mas passou anos sendo perseguido no deserto. O que todos eles tinham em comum? Uma fé que continuava caminhando mesmo quando tudo parecia contraditório. Deus testa o coração no silêncio. É nesse silêncio que ele vê se estamos buscando sua presença por quem ele é, ou apenas pelas respostas que pode dar. Por isso, se você não tem recebido sinais claros, continue. Continue orando. Continue servindo. Continue lendo a palavra. Continue sendo fiel ao que está nas suas mãos. Porque o céu pode até estar silencioso, mas nunca está inativo. O silêncio de Deus não significa que você está perdido. Muitas vezes, é apenas o cenário perfeito para amadurecer a sua fé. E por fim, foque mais em quem você está se tornando do que naquilo que está fazendo. Há quem se preocupe tanto em saber o que fazer para Deus que se esquece de quem precisa se tornar diante dele. Mas no reino de Deus, o ser sempre vem antes do fazer. Deus está mais interessado em moldar o seu caráter do que em acelerar o seu cronograma. O chamado não é um cargo, nem um título, é uma jornada de transformação. Você pode estar cumprindo o seu chamado sendo pai, mãe, professor, estudante, empreendedor. O que realmente importa não é o papel que você exerce, mas o coração com que o vive. Quando você se preocupa mais com o seu interior do que com o seu itinerário, Deus se encarrega de conduzi-lo ao destino. E muitas vezes, o destino que ele preparou tem mais a ver com quem você vai impactar ao longo do caminho, do que com um lugar específico onde você precisa chegar. Pois o chamado não é um ponto de chegada, é um caminho de transformação que começa no coração ainda hoje. Esses 3 princípios podem parecer simples, mas são profundamente transformadores. Se você os colocar em prática, obedecer no que já é claro, permanecer firme mesmo sem sinais e focar em ser antes de fazer, você não apenas estará no caminho do seu chamado, você já estará vivendo o seu chamado. Porque o chamado não começa quando tudo está resolvido. Ele começa quando o coração se rende e declara, mesmo em silêncio, que mesmo sem ver, ainda assim confia, que mesmo sem entender,
escolhe obedecer e que, mesmo sem conhecer o destino, encontra paz por saber que Deus está presente em cada passo da estrada. Feche os olhos, se puder. Respire fundo e ore comigo. Deus, que eu te siga mesmo sem saber o destino. Que eu não dependa da minha visão para caminhar, mas da tua presença. Quando meus passos parecerem incertos, lembra-me que tu és o Deus da direção. Mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, ajuda-me a confiar no teu coração. Ensina-me a ser fiel no pouco, constante no silêncio e paciente no processo. Eu te entrego os meus sonhos, as minhas dúvidas e os meus caminhos. Não preciso saber tudo, só preciso saber que o Senhor está comigo. Guia-me, Senhor, mesmo quando eu não vejo. Amém. Repita ainda hoje em voz baixa ou em pensamento esta oração curta. Senhor, guia-me mesmo quando não vejo. Essa pequena entrega pode ser o começo de uma nova direção. O chamado não é uma resposta imediata, é uma jornada de confiança. Então, confie. Talvez você nem tenha percebido, mas o primeiro passo já foi dado. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente direção aqui embaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não se preocupe se você ainda não sabe exatamente qual é o seu chamado. Deus não está com pressa. Ele está com você. E isso basta. Antes de te mostrar o destino, Deus quer caminhar com você. Confie nesse processo. A cada passo, Ele te forma. A cada silêncio, Ele te fortalece. Lembre-se, você não está perdido. Você está sendo guiado. Até a próxima.